todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da 7ª classe e que irá tratar dos seguintes conteúdos: conceitos básicos de geometria, ângulos, ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice, ângulos determinados por uma secante a duas retas paralelas, alternos, internos ou externos e correspondentes. Ângulos complementares. Dizem-se complementares aos ângulos cuja soma das suas amplitudes é de 90 graus. Temos aqui os ângulos A e B, estamos a assumir que a soma das suas amplitudes é 90 graus. Então, se a amplitude do ângulo A for 30, a amplitude do ângulo B será igual a 60 graus, pois a soma de 30 graus e 60 graus é 90 graus. Ângulos suplementares. São os ângulos cuja soma das suas amplitudes é 180 graus. Portanto, sabemos que esta amplitude aqui é de 180 graus, isto é, a soma da amplitude dos ângulos A e B é 180 graus. Se a amplitude do ângulo A é igual a 45 graus, a amplitude do ângulo B será de 135 graus, pois a soma das suas amplitudes dará 180 graus. Ângulos verticalmente opostos. São ângulos que têm um vértice em comum e os lados de um estão no prolongamento dos lados do outro. Portanto, temos aqui a figura que nos reporta isto. O vértice é o ponto que está aqui. Portanto, o ângulo A diz-se oposto ao ângulo B e as suas amplitudes são iguais. Temos como exemplo, se o ângulo A tem uma amplitude de 40 graus, o ângulo B também terá uma amplitude de 40 graus, porque, dissemos anteriormente, são dois ângulos opostos pelo vértice. Ângulos adjacentes. Além dos ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice, existem outros pares de ângulos designados ângulos adjacentes. Portanto, os ângulos adjacentes têm um lado comum. Neste caso particular, o ângulo A e B têm um lado comum, que é nesta figura. Dizem-se, portanto, que os ângulos A e B são ângulos adjacentes. Temos aqui uma atividade. Diz: considere o retângulo. Este retângulo é indicado pelas figuras A, B, D e E, onde AD são lados, lado A, D e BE são diagonais do retângulo. Portanto, se a amplitude do ângulo ECD, o vértice está no C, é 40 graus, determinar a amplitude do ângulo ACB. Portanto, vamos visualizar isso na figura. ECD, o ângulo é este. Tem uma amplitude de 40 graus. E o ângulo ACB é este. Portanto, é um ângulo, são dois ângulos opostos pelo vértice. Tem a mesma amplitude, logo convém 40 graus. Na linha B, pede-se a soma dos ângulos DCB e ECB. Portanto, ECD, este ângulo já nos deram, tem uma amplitude de 40 graus. E DCB é este ângulo. Vimos que a soma do ângulo de 40 graus com o ângulo que nos é pedido deve ser igual a 180 graus. Então, com muita facilidade, podemos determinar a amplitude deste ângulo, que será 180 menos a amplitude do ângulo dado de 40. Isso por quê? Porque trata-se de ângulos suplementares. Então, o ângulo pedido será igual à diferença de 180 graus por 40, que é igual a 140
graus. Temos a seguir uma atividade que diz: observa a figura e determina o valor do ângulo A. A figura que nos é dada é esta. Temos o ângulo 2A, o ângulo A e um ângulo cuja amplitude é 51 graus. A nossa variável aqui é A. Sabemos que a soma dos ângulos deste quadrante será igual a 90 graus. 2A mais o ângulo correspondente a este espaço, e o A é igual a 90 graus. Mas o ângulo correspondente a este espaço em branco é 51 graus, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, transferindo o 51 para aqui, teríamos 2A mais 51 graus mais A igual a 90 graus. 2A mais A é igual a 3A. E passando o 51 para o segundo membro, troca de sinal, teríamos 3A igual a 90 graus menos 51 graus. E desta conta, a amplitude do ângulo A resulta em 13 graus. Ângulos determinados por uma secante a duas retas paralelas. Portanto, temos aqui duas retas paralelas, são as retas T e R. Uma reta diz-se secante quando interseta outras num único ponto. Portanto, destas duas retas paralelas, se nos aparecer uma outra reta que interseta as duas, cada uma delas num único ponto, essa reta chamar-se a secante às duas retas. Uma reta é secante a duas retas se for concorrente com ambas, isto é, ambas apresentam apenas um ponto de interseção comum. Temos como exemplos a reta S, esta, com a cor verde, é uma reta secante às retas T e R. Interseta a reta T neste ponto Q, interseta a reta R no ponto P. Podemos então dizer que o ponto Q pertence à reta T, o ponto P pertence à reta R e Q pertence às retas S e P. Ângulos determinados por uma secante a duas retas paralelas. As três retas assim dispostas, temos aqui três retas, S, T e R, determinam os ângulos alternos internos ou alternos externos, ângulos correspondentes. Ângulos alternos internos. A coloração aqui na figura vai nos ajudar a entender. Portanto, o que está dentro desta reta, entre as duas retas, chamamos ângulos internos. Estes dois ângulos da mesma cor chamam-se ângulos alternos internos. Alternos porque estão alternados, são atravessados por esta reta. Alternos internos. A reta D e F são alternos internos. A reta C e E também são alternos internos. Portanto, os ângulos D e F e C e E têm a mesma amplitude, desde que as retas T e R sejam paralelas. Ângulos alternos externos. A figura vai nos ajudar a perceber. Portanto, dizem-se externos os ângulos que estão acima ou abaixo das retas T e R. A coloração indica-nos que o ângulo A tem a mesma amplitude que o ângulo G, e o ângulo B tem a mesma amplitude que o ângulo indicado por H. São ângulos alternos, porque são separados por esta reta, e externos, porque são do lado externo das retas. Os ângulos A e G, I, B e H são alternos externos e têm a mesma amplitude, desde que as retas T e R sejam paralelas. Ângulos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição em duas retas distintas.
Portanto, temos aqui a imagem. O ângulo A é correspondente ao ângulo E, o ângulo B é correspondente ao ângulo F, o ângulo C correspondente ao ângulo G e o ângulo D correspondente ao ângulo H. Os ângulos correspondentes têm a mesma amplitude. Portanto, está resumido o que acabei de referir aqui. A e E, A e E, B e F, C, G e finalmente D e H são correspondentes. Vamos resolver algumas atividades para consolidar o que vimos há pouco tempo. Temos aqui, observa a figura e diga justificando se as retas T e S são de facto paralelas. A imagem nos apresenta duas retas, T e S, a secante R, apresenta aqui o ângulo de 54 graus, um de 56 graus. Portanto, se estas retas fossem paralelas, estes dois ângulos deveriam apresentar a mesma amplitude. Concluindo, as retas T e S não são paralelas, pois os ângulos não são geometricamente iguais, 54 graus e 56 graus. Continuando com a atividade, temos observa a figura e determina a amplitude dos ângulos assinalados. Vamos verificar os ângulos que nos são pedidos. Temos o ângulo indicado pela letra Z, o ângulo indicado pela letra J, o ângulo indicado pela letra X. Há uma condição indicada, as retas A e B são paralelas. Verificada esta condição, podemos, de fato, resolver o exercício. Podemos optar, começar pela determinação do ângulo Z. A soma do ângulo apresentado por Z com 60 graus deve ser igual a 180 graus, por se tratar de ângulos suplementares. Então, isto é uma equação com uma variável, o Z será igual a 120 graus. Passando para o ângulo representado pela letra J. O ângulo representado pela letra J tem uma amplitude de 60 graus. Estes dois são ângulos correspondentes, terão a mesma amplitude desde que os dois ângulos, os dois lados A e B sejam paralelos. Portanto, J é igual a uma amplitude de 60 graus. E o ângulo representado pela letra X tem uma amplitude de 58 graus. Trata-se de dois ângulos opostos pelo vértice. Vimos que ângulos opostos pelo vértice também têm a mesma amplitude. Chegamos assim ao fim da nossa aula 2, que tratou dos seguintes conteúdos: conceitos básicos de geometria, ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice, ângulos determinados por uma secante a duas retas paralelas, alternos, internos ou externos e correspondentes. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.